olhavam para cima e para baixo com a gente, porque era, obviamente, seguido, perseguido. Então, era um ponto importantíssimo, além de telefone, etc. e tal, que a gente tinha. Ao ir para Brasília, os apartamentos de vocês eram os nossos aparelhos operacionais. O deputado que fazia nos seus gabinetes, nós tínhamos na época 3 assessores, que era o que nos incumbia. Mas nós tínhamos uma franquia telefônica, né, uma franquia para correspondente funcional, tinha apartamento funcional, que vivia cheio de sindicalistas, né, não é verdade? E essas estruturas, elas complementavam, subsidiavam as organizações que surgiram. Mais tarde, numa outra fase, as estruturas são muito importantes para criar estruturas nacionais, os partidos que foram com a redemocratização, foram para o seu espaço. Queria dizer sobre isso, é que há também, se o Mauro dirigia, os Marzinho e o Alemão só chegavam nas assembleias lá de São Bernardo, porque eu tinha um carro, o Marzinho e o Alemão ficavam escondidos no meu apartamento. Era pequenininho, era fácil. E eles eram pequenos. Eu tinha um carro, que é um desse JK antigo, um porta-mala grande. Então, eu ia com o meu carro, e um carro de trabalhador ia na frente, outro ia atrás, nós entrávamos lá no meio da assembleia, quando já tinha gente, e lá no meio eu que saía, pelo porta-mala, saía no outro lado, saía o alemão para poder ir para a assembleia. Isso deu certo 2 vezes, depois não repetindo mais, que houve esse episódio com o Madrinho, que aí ficou muito difícil. Muito obrigado. Bom, à sua disposição. Bom, são 15h35, a gente até às 4 horas, até às 16 horas, nós temos perguntas e um rápido debate para depois a gente fazer homenagem ao Antônio Resto. Eu queria nominar alguns deputados da época que estavam nessa luta. Tem a Silvia Eliseu, que não era deputado na época, mas já militava nesse contexto, Eliseu que é vereador na Câmara Municipal. Nós tínhamos o deputado Geraldo Siqueira, o deputado Fernando Moraes, o deputado Marco Aurélio Ribeiro, deputado, obviamente, deputado Antônio Resto, deputado Benedito Sintra, deputado minha vida aqui, os deputados estaduais que serviam, que se prestavam a esse tipo de atividade parlamentar e extra-parlamentar. Mas alguém ficou de fora, você lembra de algum, Dário? A Bete Mendes era federal, estava lá em Brasília. Ela fazia parte de uma bancada. Ela não era do Grupo Potência, mas estava atuando depois. Hein? O Benedito Sintra, que me dizia do órgão. Sérgio Santos. Na Câmara tinha o Calvo, aí uma Passoni estadual, isso mesmo, depois o Aurélio Federal, já chegou lá já no contexto com o PCdoB. Na história federal, acho que tem os nomes, são os mais assim, salientes, que foram importantíssimos, que Lisandro Maciel, Chico Pinto, o Marcelo Gato, aí depois tem o Zé Eudes, você tem vários nomes que são fundamentais para a gente lembrar. Nós podemos já fazer isso. O Modesto, da Silva Atual, mas a Silveira Federal, o do Rio de Janeiro, o Marcelo Cetina, do Rio de Janeiro também. Enfim, um pouco mais que cabe nas mãos, né? Mas não chegava a ser, a representação que nós tínhamos lá não chegava a ser 10% do Congresso. Como aqui na Assembleia não chegava a ser 10% da Assembleia Legislativa. Mas uma bancada brava e aguerrida. Bom, eu gostaria o seguinte, que quem fizesse as perguntas, em consideração ao tempo e principalmente ao nosso palestrante, não fizesse mini conferência. Fossem perguntas objetivas, bem curtas. Alguém se habilita? Primeiramente, boa tarde a todos. Me apresento, estou aqui para Covid, uma cidade a 40 quilômetros aqui, na oeste de São Paulo. Aí, parabéns pela informação, tá? Eu vi a sua fala, eu acompanhei e
fiz uma reflexão, vou fazer uma conferência muito rápido, e colocar que a luta para enfrentar o erro da ditadura, né? Falta de liberdade de expressão, intimidação, como você colocou, e vem aí a ideia que não há uma ditadura a enfrentar, mas o que fazer para depurar aquela casa hoje, tá? Depurar sobre isso, e fala também sobre a condição da verdade. É isso, tá? Eu acho muito oportuna essa pergunta, porque nós estamos verificando, ontem a presidenta Dilma, já também Fernando Henrique como presidente, até Itamar Franco como presidente, Lula presidente, tem convivido com um tipo de intimidação que vem dos quartéis toda vez que os governos pretendem pôr a limpo a história. Né? Agora, esse manifesto dos militares, que é cobertado nos clubes militares, lança e, num processo de intimidação, quando está a véspera de nomeação da Comissão da Verdade, procurando, usando pretextos de discursos de ministros, essa coisa toda, para colocar a presidente da República numa situação muito difícil. Se nós tivéssemos punido exemplarmente com a redemocratização os torturadores, nós não teríamos isso acontecendo nessas áreas onde são os clubes militares onde se aglutinam os velhos. Eu tenho uma experiência muito interessante, porque convivi recentemente com 2 brigadeiros jovens que disseram a mim, com todas as letras, olha, eu era subtenente, eu nunca tive nada a ver com isso. Você sabe que até hoje eu carrego isso. Na hora que eu vou fardado num lugar, meu filho outro dia reclamou que alguém disse para ele que ele é filho de militar, da ditadura, torturador. Quer dizer, eu não sei até quando as Forças Armadas, os militares conscientes vão entender que esse processo que vai apurar aqueles que de fato estiverem envolvidos nas atrocidades como diretor militar e aqueles que os apoiaram, tem que ser definidos. Eu acho claro, fica claro para mim, de que essa Comissão da Verdade, ela pode chegar a nomes, mostrar circunstâncias, e se não se confunde, e a confusão se estendeu até no Supremo Tribunal Federal, com a questão da anistia se estender a todos. Porque a anistia, cada um, aqui deve ter muitas pessoas que pediram anistia foram anistiadas. Eles tiveram que submeter a um processo de anistia, precisam mostrar o que fizeram, as acusações que foram feitas contra elas foram estampadas. Eles foram considerados terroristas, foram anistiados pelo Estado, que pede desculpa a eles. Agora, como é que nós vamos anistiar em autos? Anistiar quem? Anistia é um ato pessoal. Então, o coronel Ustra, que, bom, eu também, quando preso no boicote, conheci, não pode dizer, olha, não cometeram crime aqui, não foram cometidos crimes aqui. Porque a imprensa dá divulgação, especulação e todo o trabalho que se faz para mostrar os crimes cometidos. E por que nós tivemos alguma vendetta, alguma vingança? Não. O que a tônica de tudo isso é o seguinte, olha, onde é que estão enterrados? Onde é que estão os desaparecidos? Quem são os responsáveis pelas mortes? Argentina, Uruguai, meu Deus, Chile, que já chegaram a um ponto de botar na cadeia os generais responsáveis, ex-presidente da República. Eu me lembro muito bem quando o general Videla esteve em Brasília, e que uma parte da oposição foi lá em Itamaraty recepcioná-lo. O general Videla que era, uma parte do partido da oposição foi recepcionado em Itamaraty. Então, nós temos que, de qualquer forma, fazer que um movimento como esse contribua para que a Comissão de Verdade possa, dentro de um processo de legalidade, possam chegar aos nomes daqueles que têm responsabilidades nos crimes praticados pelo Estado. Isso vai fazer com que esses segmentos que ousam botar a cara para fora, ousam contestar a autoridade hoje democraticamente eleita, se recolham e possam ser até averiguados para saber até onde estiverem envolvidos com os crimes praticados. Com relação à Comissão da Verdade, era isso que eu tinha a dizer. E sobre o Parlamento hoje,
eu não condeno os parlamentares, eu condeno o processo que tem levado aos parlamentos. Há uma coisa muito simples, que é aquela história de sujeito ir para a televisão e fazer um discurso bonito, que ele está lendo no teleprompter, que escrevem para ele, e ele impressiona, ele é o que faz, e aparecem as obras que ele faz, então ele tem 600 mil votos para deputado, estou falando de Paulo Maluf, e outros que criam outras imagens, enganando a opinião pública. O povo é ludibriado quando vota, quando então as estruturas de poder são usadas à disposição, tais como verbas parlamentares utilizadas em conluio com prefeitos corruptos para obras que não são objeto de citação, possam ser feitas. Através dessas obras se tira dinheiro para a campanha eleitoral, clandestinamente, cargos em direção de empresas públicas. Por que há essa disputa por cargos? É porque o partido que vai aquele poder, aquela partido de poder, tem projeto para aquele, tem projeto de trabalhar, ou quer saber quem vai nomear para cá ou para lá? Agora o Ministério da Pesca tem 65 cargos a serem completados. Cargos de nomeação. Quem se interessa a esse pastor, senador, ser ministro da Pesca? Não é? O partido precisa ter aqueles votos ali. Isso não é desse governo. Isso vem, eu convivo com vários governos. O governo que menos concessão fez foi do Itamar Franco, no contexto que chegou ao poder. Mas o Fernando compôs. E tinha que compor, o Sérgio Mota articulava. E compõe de que forma? Da mesma forma que compõe hoje. Cargos, funções, empregos, poder. E aí, então, o que é uma coalizão? Vamos ver uma coalizão. O Mitterrand fez uma coalizão quando ganhou na França. Ele tinha um programa de governo, os partidos da coalizão fecharam o programa de governo e cada um que foi indicado para função X ou Y cumpria aquele programa de governo. O Partido Comunista estava representado, o Partido Socialista estava representado, tinha um partido independente representado no governo, era uma coalização. Mais tarde, o Mitterrand trouxe até para participar setores da direita, que ele fez um nome que eles deram em francês lá, que era um pouco mais amplo que a coalizão. Eram outras forças que vieram se somar à coalizão. E governou a França. É perfeitamente possível você fazer uma coalizão em cima de um programa partidário. Por que esses deputados votam como querem? O mecanismo é muito simples. Você não tem instrumentos legais hoje que possa fazer com que, se o partido tiver uma diretriz partidária, o diretório se reúne, fecha a posição diante de tal assunto. Vamos lá, reforma agrária, que vai ser assim, assim. Fechou a posição, essa proposta do governo, o partido da DERE, faz parte da coalizão e vai levar essa proposta. Fecha a questão. Os deputados têm que obedecer a orientação do partido. Isso aqui está na lei. Porque o partido está orientando para votar assim, dentro da coalizão. Por que não obedece? Porque não é um instrumento para puni-lo. Não é pune. Se ele desobedece, ele não vai ser punido por nada. Então, os partidos não se reúnem, não houve uma discussão de programa de governo, nenhum desses governos ouviu. A adesão que foi feita em função do candidato eleito, uma boa parte. O candidato eleito tem que ter maioria parlamentar, e aí gera esse comércio absurdo que existe, que eu não sei como isso vai ser resolvido, sinceramente, porque é um problema. Ontem, a presidente Dilma, hoje eu vi nos jornais, ela se emocionou por estar afastando do ministério com seu companheiro e colocando no seu ministério um ministro religioso que está lá porque tem tantos votos na bancada. Até onde? O que é de democracia nisso? Não é? Agora, o que podia ter acontecido, e aí a culpa é nossa, podia ter acontecido é de ter, lá atrás, uma compreensão de que PT e PSDB pudessem ter, em cima de um programa de coalizão, uma política ajustada. Não ocorreu. Quando o Fernando Henrique ganhou a eleição, foi o primeiro que ganhou a eleição, já com o Itamar foi difícil, não houve uma compreensão do PT, nem mesmo diante dos projetos mais respeitados que foram apresentados. Quando o Lula ganhou, também automaticamente o PSDB já vai para a oposição. Não há uma compreensão. E é nesses partidos que repousa os segmentos que são mais respeitados hoje na sociedade brasileira. É difícil você pegar os parlamentares dali, claro, caso exceções, mas é dali que podia sair uma aliança que pudesse administrar esse país com mais respeito, com mais dignidade.
Bom, com relação a essa lista de apoios aí, um manifesto encabeçado pelo major, hoje coronel, Carlos Alberto Brilhante Ustra, que é um torturador assumido, já quase que cumpre a ordem. Pedro Ivo Moésia, que é também torturador do boicote de São Paulo. E tem várias pessoas que ninguém sabe sequer que elas são aqueles nomes que usavam na época. Então a gente descobriu que o Aparecido Laércio Calandra era um delegado, a gente descobriu que uma testemunha, que era a Nezinha Teles, reconheceu como sendo o capitão Birajara do boicote. Nessa lista do Ustra, tem uma figura lá, que é o Carlos Mondaini, coronel. Ele era um coronel, na época ele era um capitão psiquiatra e era torturador no boicote. E era um cara que, dá para se imaginar quem seja, que ele tinha orgasmos vendo as presas sendo torturadas, com choques que ele aplicava. Essa figura está lá nessa lista também. Agora, cabe a nós, não adianta reclamar, nós temos que fazer, nós temos que manifestar e protestar contra essa gente, porque 150 ou 500... Aumentou, acabou de sair aqui, e depois que o Celso Amorim vai comigo, em vez de Ricardo, aumentou para 235 o número. Não pode ter 500, pode ter quanto quiser. São defensores do espírito de corpo tentando evitar o inevitável, que é se falar. Né? E eu acho que a gente tem que ter clareza o seguinte, que esse prédio aqui virou Memorial da Resistência por uma decisão política. Isso nós, há muitos anos, Martinelli sabe disso, muitos anos que a gente exigia que esse prédio fosse transformado em memorial. Só com uma decisão política, que o João Sayad era o secretário, o Serra era o governador, é que decidiu fazer isso daí. A mesma coisa o prédio do boicote. O Alberto Goldman, vice-governador, veio aqui e defendeu a transformação daquilo num memorial. Até hoje nós não conseguimos. Em meu nome, com apoio de entidade, foi aberto um processo de tombamento que ainda está por ser votado. E o governador Alberto Goldman, fez a defesa de que aquilo deveria sair. Agora, porque tem um monte de pendências, o prédio não foi tombado ainda e também não vai ser transformado, por enquanto, no memorial. Agora, cabe a nós fazer essa defesa, cabe a nós ter participação, encher essas salas e termos mais eventos como esse, para a gente exigir que isso daqui seja uma referência. Para vocês terem uma ideia, né, que eu brinco, a Cátia não gosta muito, eu digo que esse é o melhor memorial e é o pior também, porque é o único no Brasil. O DOPS do Rio de Janeiro é o Museu da Polícia, não é isso daqui. Então a gente tem que entender que essas coisas acontecem. O Arquivo do Estado de São Paulo é o único arquivo que tem total liberdade para você pesquisar e levar cópias. Nenhum outro tem. E aí você reclama de abertura de arquivos, mas o arquivo do DOPS está lá e lá tem informações. Tanto que o assassinato do Virgílio Gomes da Silva foi elucidado através de uma matéria que o Mário Magalhães da Folha de São Paulo fez e localizou lá a ficha. Quer dizer, precisa pesquisar, não adianta simplesmente dizer que tem que abrir, como se abrindo automaticamente os documentos falariam por si só. O papel não fala, quem fala é quem pesquisa. Neto? Eu queria aproveitar o tema que a gente levantou e fazer um resgate da geração anterior, da respeito parlamentar logo após o golpe. Não tanto após o golpe, só que foi 66, 69. Uma bancada de São Paulo bastante expressiva, o Gaviléria, Navarro, Covas, Gastone Henrique, Cidade Vargas, que tiveram alguns parlamentares do Estado, Marcelo Alves, Emmanuel Alves, vários outros, comportamento muito decente, para dizer o mínimo. E acho que às vezes é difícil as pessoas, quando o tempo passa, separarem o nosso combate político entre nós da esquerda com o papel que as pessoas jogaram em determinado momento. Eu fui adversário ferrenho do governo Covas,
Porque a Terezinha Leobauer fez com a educação, mudou com a educação de São Paulo por 20 anos. Mas o Covas, não só enquanto parlamentar, mas após ser deixado de ser parlamentar, foi uma pessoa extremamente solidária, inclusive com a esquerda clandestina. Muitas oportunidades. Isso é parte da história, tem que ser dito. Lembrar que o senador da Arena, Brito Velho, renunciou em 79, da Arena, quem tem vergonha na cara sabe o que faz na vida. Não é isso? Lembrar que Oscar Passos, presidente do MDB, que é MDB ainda, né? Do MDB, ao visitar o Ivan Ribeiro da prisão, teve uma taquicardia, porque não acreditou que havia tortura. Ele viu que havia tortura. Não é? E o Pedro Horta, muito doente, foi uma pessoa absolutamente correta e solidária em diversos casos de assassinatos de presos políticos. E que encaminhou dentro do MDB a denúncia de assassinatos. É só para registrar isso aí. Eu não tenho lembrado desse companheiro. Freitas Nobre. O Freitas Nobre foi um dos parlamentares Outros vão ser esquecidos. numa atividade legislativa. Tem que fazer um resultado desse pessoal aí. Eu só queria lembrar do Freitas Nobre. Freitas Nobre ocupou um espaço muito importante nesse contexto. Eu considero até que é um dos políticos de São Paulo que mais representou os interesses da oposição durante aquela fase difícil que nós vivemos. Ele foi líder do MDB, depois foi líder do PMDB, é um deputado que vem do Partido Socialista, ao lado desses nomes que você lembrou todos aí, Gero Navarro, Gaston Henrique, esse diretor, fizeram parte desse segmento que em 68 resolveu colocar fora da vida política, porque estava atrapalhando muito aquela altura. Bom, são 16 horas. A gente agora vai passar um pequeno documentário em homenagem a Antônio Hess. E em seguida a gente compõe uma nova mesa para fazer a homenagem a esse que foi um parlamentar e, mais que tudo, um militante de esquerda. Todo mundo sabe que o Hess era militante do Partido Comunista, dentro do MDB, e teve uma atuação sempre impecável e correta. André, dá para passar? Do indivíduo que conseguiu dar um novo sentido à dimensão do trabalho. Nessas páginas, pensamentos, críticas e um convite para seguir os passos de quem transformou a política em um combate por um mundo melhor. Um político que hoje é raríssimo. Ele tinha o realismo, o resto, que nasce da vida do povo. Homem muito vinculado ao sentimento da população mais humilde, uma sensibilidade social muito grande. Ele foi visceralmente um político voltado para as lutas populares. Todorovsky era um político sério, simples, sem afetação, corajoso, resistente, sem bravata, sempre defendendo as melhores posições, sempre defendendo aquilo que era justo. Colocou carga à disposição do povo contra a repressão, contra a ditadura militar.
que acontecia muito durante as greves é que os líderes que estavam ameaçados de prisão se movimentar na cidade, ir para São Bernardo, etc., eles precisavam de carros oficiais, de parlamentares. E ele era do Partido Comunista, que é um destinamento, logicamente, mas atuava no MDB da época, um partido legal. Teve um momento da repressão, por exemplo, no ABC, que foi um pouco mais violenta, que muitos deputados participaram disso. Vieram para São Bernardo, ajudar, ficaram perto das chamadas lideranças, colocavam os carros à disposição da liderança para transportar, para tirar de um lugar para outro, muitas vezes com a polícia atrás, com a repressão tentando pegar, mas isso foi muito importante. Naqueles momentos ali, os deputados foram muito importantes. O sindicato estava cercado pela polícia militar, aguardando a vinda do interventor naquela hora. Naquele momento, o Lula era o presidente do sindicato, e lá existia o dinheiro do fundo de greve, que estava lá dentro. E os sindicalistas tinham absoluta convicção que com a intervenção eles iam se apossar desse dinheiro do fundo de greve, e o resto mobilizou, inclusive naquele momento, deputados estaduais, com seus carros da Assembleia Legislativa. Nós colocamos o dinheiro do fundo de greve no chão dos carros e furamos o bloqueio, porque aí a Polícia Militar não tinha por que parar os carros, que eram carros da Assembleia Legislativa, ele é um deles, que estava levando o dinheiro do fundo de greve. Levamos para a Assembleia e no dia seguinte devolvemos aqueles sindicalistas que já tinham então sido afastados. O dia que o Lula, que decretaram a intervenção do sindicato, o Lula saiu no carro dele, saiu fugido no carro dele. Lembro sempre quando o Adriano Resch fala do discurso que o Antônio Resch fez na Câmara, na hora que ia ser celebrado o ato ecumênico pelo Vladimir Herzog na Praça da Sé, que a praça estava toda cercada, e o esforço que o Resch fez para juntar um grupo de parlamentares, vereadores, para ir no ato ecumênico do Vladimir Herzog. E ele foi falando e falando, o plenário foi se esvaziando, e ele quase que foi sozinho ao ato ecumênico do Vladimir Herzog. Não se limitava às comissões, aos plenários da Câmara ou da Assembleia. Ele ia para a rua e, desse ir para a rua, ele organizou movimentos populares importantes, as associações de bairros, de discussão de problemas da cidade, etc. e tal. Ele teve uma participação ativa realmente na formação da uma grande parte da sociedade Amigos de Bairro na década de 70. E ele participava, organizava e nos ensinava realmente a nós equacionarmos os problemas regionais e levarmos as autoridades no sentido de resolver. Ele fundou, na época, conseguiu fazer com que várias vilas, vários bairros de São Paulo também criassem as suas sociedades Amigos de Bairro. E aí, daí ele passou a ser o presidente do Conselho das Sociedades Amigos de Bairro da Zona Norte. Depois disso, ele foi presidente da Sociedade Amigos de Bairro do Estado de São Paulo. Ele teve uma atuação muito forte na região da Zona Norte, com relação às sociedades Amigos de Bairro, organizando, que na época era praticamente a única forma de resistência contra o regime da ditadura. Né? Ele entendeu que os movimentos de Sociedade Amigos de Bairro eram o caminho para as reivindicações, para que a população conseguisse reivindicar alguma coisa. Resch foi realmente o grande articulador da organização desses movimentos sociais. Os homens não nasceram para o trabalho, senão para a simples atividade de subsistência imposta pelas razões da natureza que os criou. Esta prática é radicalmente alterada pela sociabilização e pela politização das relações humanas. Era uma pessoa que não ficava presa aos gabinetes, não era uma pessoa de ficar na burocracia parlamentar. Era uma pessoa que usava o seu mandato, ia para a população, discutia com a população o que seria melhor. Apesar da sua simplicidade,
Ele tinha um discurso muito eloquente e muito convincente, muito bem estruturado. Eu diria que ele não era talvez um erudito, mas ele não era um intelectual. Nós éramos evidentemente do Partido Comunista, mas não tínhamos legalidade, não tínhamos que sermos candidatos em partidos que existiam, que tinham condições de ser de registro. Sempre fazíamos essa campanha muito juntos. Renunciava à sua característica de integridade pessoal, coordenada pelo desejo de mudança social, com uma capacidade de ouvir, de reduzir diferenças, de fazer com que pessoas com ideias distintas pudessem estar sentadas no mesmo lugar, se ouvindo, sem que houvesse rupturas, né? É engraçado isso, porque, de outro lado, é um homem que lutava por uma ruptura civilizatória, mas não uma ruptura do diálogo. A ruptura tem o sentido de que, como ele era um visionário, por isso um estadista, ele contemplava o futuro de uma nação com potencial tão grande como o Brasil. Ele contemplava esse futuro como algo que ia realizar-se algum dia para os seus netos, bisnetos, para toda a comunidade. Ele tinha fundado em 92 o MHB, o Movimento Humanismo e Democracia, com um manifesto onde fundamentalmente ele já começava a colocar as primeiras ideias a respeito da construção de sociedade da informação e do conhecimento e da superação do valor do trabalho como nós o conhecemos dentro da nossa sociedade. E aí eu comecei a conviver mais intensamente com ele nas instituições que ele criou para manter um debate aceso, um diálogo, né? E ele manteve aquele núcleo de debates, né? E depois o IPSO, né? Onde ele nos convidava para discutir, etc. E foi uma coisa muito importante, eu acho, para você manter uma certa concepção do mundo, da vida, etc. Né? Ele tinha muita fé nessas coisas, ele tinha muito apego e empenho, né? Ele não era uma pessoa que desistia fácil das coisas. Tem a prova o livro que ele escreveu, uma tentativa de pensar o que aconteceu depois, né? Da queda do muro de Berlim e de outras coisas. Ele era muito aberto, o resto. Ele tinha muita resistência a se cristalizar o pensamento dele em dogmas, né? A visão dele era a de que a luta democrática deve passar muitas vezes por cima das contradições, mais ou menos isso, né? Das posições, de juntar. Essa era a ideia de juntar. De todas as missões de trabalho, de vida pública, de homem público, de pessoa realmente comprometido com o que há de melhor para a humanidade, eu carrego essa lembrança do Antônio Heck, esse ensinamento de que eu devo trabalhar, e trabalhar muito, mas devo voltar para casa, para a esposa, para os filhos, a família como a célula ainda mais importante para toda a sociedade, seja no Brasil ou seja no mundo. Amava muito a família, tinha uma relação muito boa com os filhos, com os netos, com as noras. Quando ele estava em casa, ele dedicava um tempo muito grande aos filhos. E depois, principalmente já com os filhos casados, os netos, ele teve um envolvimento com a família muito grande, né? Sempre teve muito presente na vida da gente e mesmo nos momentos onde ele tinha um volume de trabalho muito grande, acabava convivendo pouco com a família, mas a gente sempre percebia a presença dele muito próximo da gente e uma das coisas que ele mais gostava era de reunir a família, reunir pessoas em casa, ele adorava receber os amigos. Um pai muito alegre, muito divertido, muito preocupado com a educação. Nos momentos que precisava ele era enérgico, ele era
duro, mas sempre preocupado com o melhor sem querer impor suas vontades, né? Ele dizia sempre que o homem só é livre quando ele puder expressar livremente o seu pensamento e as suas ideias. E um dia a família estava toda reunida, a piscina estava cheia, ele estava sentado assim observando, ele disse, se eu fosse embora hoje eu ia muito feliz. Em termos contemporâneos, quanto mais intelectualizada for a máquina que produz, menor será a intervenção da força física humana na produção. O Resk estava rascunhando todo um estudo sobre esse princípio da ruptura com o sistema que não deixava progredir as suas ideias e a ascensão do povo brasileiro. Você precisa de um grupo para você dar um curso, para você dar expressão às suas ideias, porque se você continuar angustiado dessa forma, você morre. Tá? E aí eu brinquei com ele e, assim, na brincadeira, convidei para fazer um curso que a gente intitulou de A Partir de Marx, com Marx para além de Marx. Eu vou escrever aqui para vocês, como hoje está acompanhando a palestra, é mais um roteiro para orientar a minha palestra, tá certo? E a nossa surpresa depois foi perceber que, com base nessa deixa de preparação das aulas, ele estava escrevendo um livro. Ele alia o social ao individual, que, em geral, né, há sempre esse ato. Né? Se pensa-se o homem no contexto social ou pensa-se o homem no contexto individual. E o Resk, então, faz essa integração, que para mim foi importantíssima, né? E essa leitura marxista também muito mais, assim, mais atual, mais contemporânea. Eu nunca me arrependo de ter me eleito e de apoiar o Resk. Ele é um exemplo de conduta, de dignidade e simplicidade. É um exemplo de política. Antônio Resk é dos raros políticos em que votei e por quem jamais tive motivo de me arrepender. Como parlamentar, é uma figura que, lamentavelmente, espero que não tenha razão, me está insistindo. Nós temos que trabalhar muito para criar muitos Antônios Resks em nosso país. Deixou realmente um legado interessante para a população brasileira e para o brasileiro. O fato é que nós conseguimos alcançar esse estado de democracia. Foi graças à luta de pessoas como o Antônio Resk. Bom, para nós, que conhecemos o Antônio Resk, principalmente, para nós, a formação comunista é muito bom começar o ano com a casa cheia, ouvindo a Internacional. Eu queria agora chamar para compor essa segunda mesa, em homenagem ao Resk, uma coisa, obviamente, que é rápida, que está todo mundo querendo ver o livro. Eu queria chamar o companheiro Alberto Goldman,
Aldário Dantas, a Soninha, que é do PPS, que é o último partido do REF, está aí? Está aí fora? A Maria Lúcia Melo Meirelles, que é uma das organizadoras do livro. Marco Aurélio Veloso também, que é um dos organizadores do livro. E em homenagem à família, representando a família de Antônio Hess, esse lutador, eu queria convidar com uma grande salva de palmas, Dona Elza Hess. Adriano Diogo, você faz favor de passar a mesa. Presidente da República Popular da Moca, eu vou sair daqui para dar lugar para a mesa. Eu gostaria que começássemos a nossa conversa com uma pessoa que a gente pode divergir, pode não divergir, mas a gente tem sempre que respeitar, que é um lutador, companheiro de lutas e de partido do Antônio Hess, que é o ex-governador, ex-deputado e companheiro Alberto Goro. Esperando surpresa, né, irmão? É surpresa, você falar que merece. Nós só estamos aqui, acho que aquilo que já foi passado aqui a apresentação foi feita, eu diria que é um resumo suficiente do que todos nós vimos na vida, no acompanhamento, no companheirismo do resto. Né? Eu acho que além da família que essa memória veio, evidentemente, uma memória tão presente, natural, com tanto carinho que tem por ele, a Elva, os filhos, e todos os descendentes, para mim é evidente que foi um período muito rico, porque talvez todo o período da vida política do Oeste, desde que ele começou até na sociedade de bairro, passando pela Câmara Municipal, pela Assembleia Legislativa, em todos esses períodos, até praticamente o fim da vida dele, ou quase para o fim da vida dele, eu tive contato com ele permanente. Nós éramos membros do Partido Comunista Brasileiro. Uma dobradinha permanente. A primeira dobradinha que eu fiz foi com a foi a deputado estadual e federal. Mas em 78 eu passei a ser federal. Aí eu era competidor aí, para ter um voto dele para poder eleger. E o resto foi a minha permanente dobradinha. Mas não é só permanente dobradinha no plano eleitoral, não. Foi meu permanente companheiro na luta política, no dia a dia, em todos os momentos. Nós tínhamos uma coisa muito dúbia, né? Nós éramos legais, o deputado estadual, o federal, temos uma vida legal, absolutamente legal. Mas
éramos clandestinos também. Éramos dirigentes, inclusive, do Partido Comunista Brasileiro, do Estado de São Paulo, os dois, e no plano nacional eu também era. Eu era membro de duas executivas. Executiva do MDB, do PMDB e executiva do PCB. Tá? E já percebemos que uma executiva já é coisa demais para qualquer ser humano. Tá? Agora duas entradas para matar. Duas entradas para matar, era membro de duas. E o resto era membro da executiva de São Paulo. Né? Éramos membros junto com o Frei Chico, que vocês viram aqui, careca, porque a cara do Lula foi irmão do Lula, né? Agora o Lula tem a cara dele, né? Mas não tinha, ninguém sabia, todo mundo pensava que o Frei Chico era um padre, né? Não, porque era careca, porque é careca. Parece, mas outro parece muito, os dois carecas parecem muito. O RESC, eu convivi no RESC no dia a dia, todos os dias, porque na vida política eu não sabia estar por presente em todos os momentos. E eu acho que eu nunca tive com ele uma divergência. É uma coisa incrível, difícil acontecer isso. Mas eu nunca tive com ele uma divergência, nem na forma de agir, nem na forma de tocar as coisas, nem nos conceitos, na escolha dos outros candidatos a vereador, candidatos aqui e ali, candidatos a prefeito, disputas políticas que via total. Sempre tínhamos uma posição muito semelhante. Muito semelhante. Não lembro, eu consigo lembrar de uma divergência que eu tenha tido com ele durante toda a nossa vida como toda a divergência que tinha sido onde eu saí do Partido Comunista. Ele ficou. Foi a única, ele ficou, foi o PPS, né? Foi o PPS que eu saí do Partido Comunista. Naquela época, tinha saído do PMDB, voltei, aí já era legal, né? Aí o Partido Comunista era legal, eu fui líder do Partido Comunista de 3 deputados federais na Câmara, porque nós tínhamos, na realidade, nós tínhamos o que chamava uma base, né? Nós tínhamos uma base de mais de 10 deputados federais. Mas ninguém quis assumir. Como foi a legalidade do partido, ninguém queria assumir, porque, do ponto de vista eleitoral, era muito complicado assumir, tanto era complicado assumir, que eu assumi o Partido Comunista, eu não me elegi depois. Foi a minha única derrota eleitoral. Mas os outros todos sabiam que não foi assim. 3 apenas assumiram o Partido Comunista. Eu, o Roberto Freire e o Fernando Santana, que faleceu ontem. Eu não é responsável, estou fazendo hoje, o Fernando Santana faleceu ontem. Uma figura de 96 anos de idade, figura excepcional. Nós éramos uma bancada de 3, né? Os outros, que eram companheiros, não tinham como assumir, porque se assumisse não tinha nenhuma função eleitoral. Então não assumiu. Mas o resto assumiu. O resto foi mesmo Partido Comunista. O resto assumiu como tal. E nós tivemos então juntos toda a vida política. E ele era a figura simples, humilde. Não humilde, era simples. Simples como vocês viram sempre, com todos os contatos. E não tinha um dado de dogmatismo. Era uma das coisas mais incríveis dele. Ele não era dogmático, ele aceitava, ele conversava, ele era tolerante, ele ouvia, ele entendia, ele compreendia, ele procurava encontrar uma solução de convergência sempre. Essa é uma coisa que ficou muito marcada em toda a nossa vida política e comum. Nos últimos anos, eu ainda tenho um episódio muito interessante numa campanha eleitoral. Eu sou descendente, eu sou judeu, e ele árabe, né? Não, tem uma coisa que o pessoal entende, essa dobradinha. Uma vez nós fizemos uma campanha na Vila Prudente, dentro de uma loja de um muçulmano. O sujeito olhou para mim, olhou para ele, olhou para os papéis, nosso material, que deve ter recebido alguma coisa, tudo material, era tudo material junto. Né? Ele olhou assim e falou assim: Goldman, judeu, árabe, vai para fora do meu loja. Voltou nós vezes para fora da loja. Vai para fora, não era para discutir com ele uma situação dessa. Mesmo isso a gente via que nós éramos tão companheiros, tão amigos, nunca fomos chamados de pessoas tão fortes dele quanto aquele muçulmano. Então, o fato concreto é isso, realmente ele
É uma pena que morreu muito cedo. Eu acho que tinha muito a contribuir. Eu sou mais resistente, eu sou mais teimoso, né? Não quero mais tempo, mas ele realmente foi uma perda muito grande, eu acho, para todos nós. Para a família dele, de um lado, para todos nós como companheiro, como pessoa com quem você podia conversar, independentemente de política, de qualquer coisa. Ele é um cara fácil de contato, sempre ouvindo, sempre dialogando, sempre dizendo suas opiniões. E sempre um homem que a gente guarda uma lembrança tão doce, tão carinhosa que ele sempre foi. Obrigado. Olá, um pouquinho, eu estou com dificuldade, eu tive um microfone, infecção auditiva, diz que é coisa de jovem esse negócio, né? Mas estar aqui hoje, por tanta gente presente, é sinal de que realmente a pessoa que nós estamos homenageando era muito importante para todos nós. Eu me lembro muito bem que naqueles dias difíceis que o país vivia, começou o zum aqui em São Paulo, que dizia, olha, precisamos voltar no Alberto Goldman. Primeiro foi isso. E fomos votar no Alberto Goldman. Depois vieram nos dizer, precisamos votar no Goldman e no resto. E votamos no Goldman e no resto. O Goldman lembrou aqui uma coisa importante, que é o fato da nossa luta democrática, a luta de resistência democrática no Brasil, ter pessoas com a capacidade, o empenho, e aqui o Goldman também lembrou, a humildade do RESC, aquele que era capaz de entender as lutas populares, as organizações populares dos bairros, etc. E também o intelectual, isso é importante que seja repetido aqui, o RESC intelectual, aquele que se empenhou de maneira notável no pensamento, em pensar, em discutir questões fundamentais, principalmente como essa que ele trata desse livro. Eu quero dizer que muito nos honrou, para não me estender mais, muito nos honrou. Ailton Soares, aqui companheiro de briga, o Goldman, o Fernando Moraes, todos os companheiros, o Geraldinho, nunca mais ouvi falar no Geraldinho, né? Companheiros que juntos com o RESC estavam nos piquetes de São Bernardo, de manhã, de tarde ou à noite, e na alta madrugada das reuniões no Paço Municipal. O Ailton Soares era um dos mais constantes no Paço Municipal de São Bernardo, a discutir os problemas das greves operárias. Companheiros como o Levi Ferrari, no IPSO, o RESC foi um dos que mais se empenharam na construção dessa entidade de estudos e de pesquisas, o Cineval Rodrigues, o Fábio Lucas, enfim, a organização aqui desse encontro do Ivan Seixas